Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Nós Podcast. Eu sou Liane Rocha e hoje eu estou aqui com a Ana Paula. Olá, seja muito bem-vinda. E com a Paula. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que chega na nossa vida sem pedir licença e que causa muitas transformações. Mas será que é o fim da vida ou é o início de uma nova fase? Vamos falar sobre isso? Hoje a gente vai falar sobre emoções, sobre o corpo, sobre sintomas, tudo com base na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre menopausa. Uma vilã que muitas mulheres têm falado, nós temos visto aí muitas artistas, muitas celebridades falando sobre esse assunto. E graças a Deus por isso, né, meninas? Porque é um assunto que a sociedade precisa saber, não é um assunto só da mulher, é um assunto da família e hoje nós vamos conversar sobre isso. Eu vou fazer algumas perguntas para essas mulheres, porque elas têm histórias muito lindas acerca desse assunto. E a primeira pergunta que eu já quero fazer, e eu vou começar com você, Ana. O que é a menopausa para você? O que foi ou o que é a menopausa para você? Conta um pouquinho, porque a sua história é uma história precoce. Talvez você esteja desse lado aí, ouvindo a gente, e já esteja com 30 e poucos anos e você vai ouvir uma história bem interessante sobre isso. Então, Lu, quando a gente vai no... Lu, Li, tá vendo? Isso também é da menopausa. Vamos falar sobre isso. Ô, Li, é interessante, porque quando a gente pega o que significa menopausa no dicionário, é esse encerramento, né? Da menstruação. Então, nós somos marcadas desde ali da infância, a gente já nasce com os nossos óvulos já contadinhos. E a partir daí já começa todo aquele ciclo menstrual. O nosso organismo ele não produz os óvulos já estão dentro do nosso corpo. Então, ele já tem data certa para terminar. Eu, particularmente, entrei na menopausa muito cedo por uma questão genética. Então, provavelmente, a minha filha também vai entrar na menopausa muito precocemente, por causa de uma questão genética. Então, a menopausa ela é conhecida por essa ausência de menstruação. E foi exatamente esse o meu diagnóstico. Quando eu fui diagnosticada com menopausa com 37 anos, eu não tinha nenhum efeito colateral, nada. A única coisa que eu tinha era a ausência de menstruação. E eu posso te falar uma coisa? Eu amei. Esse primeiro momento do diagnóstico de menopausa sem menstruação, eu achei demais, porque as minhas amigas reclamavam de cólica, de indisposição, de TPM, de cansaço, de fadiga, dor na perna. Eu não tinha nada. Eu estava plena nos meus 36, 35, 37 anos, sem perceber os efeitos colaterais, porque era só a ausência da menstruação. Uau, que coisa boa isso. Então, esse primeiro momento da menopausa, para mim, não foi algo ruim, porque eu só tinha esse efeito colateral, digamos assim, né? Mas com o passar dos anos, aí sim os efeitos foram surgindo. Quantos anos desde da suspensão da menstruação até você começar a sentir os primeiros sintomas? E nós vamos falar dos sintomas também. Como é que foi isso? O que foi a menopausa para você? Que susto foi esse? Porque você suspendeu a menstruação e foi uma bênção. Foi ótimo. Como é que você começou a perceber? É interessante, Li, porque olha só, o nome menopausa. A gente precisa de uma pausa para perceber. Como eu entrei na menopausa muito nova, eu não tinha essa pausa para perceber de fato o que era a menopausa. Então ela foi passando de uma maneira natural, ela foi passando de uma maneira leve. Quando eu comecei a passar dos anos, a ter um pouco mais de tempo para mim, olhar para as minhas emoções, olhar para o que meu corpo estava dizendo, aí eu comecei a sentir o que era a menopausa. E isso tem, o quê? Uns 4 anos no máximo. Você pode dizer para elas quantos anos você tem? Sim, eu tenho 43. Eu entrei na menopausa de 36 para 37 anos. E os sintomas vieram mesmo com 40? Com 39 para 40. Pronto, a gente vai falar sobre esses sintomas. Então, para você, a menopausa teve uma carinha diferente. Teve. Porque para mim, por exemplo, meninas, e eu já vou passar para você, amiga, para mim foi um susto muito grande. Eu não tinha conhecimento desse assunto, né? Eu fiquei na menopausa com 51 anos, né? Que foi um ano antes, né? Porque como é que se identifica que você entrou na menopausa? Você precisa de um ciclo de 1 ano sem menstruar. Só que antes desse 1 ano sem menstruar, e aí você está diagnosticada com a menopausa, você fica com aqueles meses anteriores com oscilações. Então você menstrua um dia, um mês, passa 2 meses, não menstrua e menstrua no terceiro.
Aí depois menstrua no outro, mas também não menstrua depois. Aí você precisa ficar 1 ano sem menstruar, aí você tá na menopausa. Pra mim foi muito susto. Gente, acreditem, eu amava menstruar. Eu Uau! amava ver aquele sangue vermelhão saindo, eu amava. Mas para mim foi um susto muito grande, porque no princípio, quando eu parei de menstruar, eu também não tive nada. As minhas amigas falavam de um tal de um calorão, falavam de uma angústia que elas sentiam e eu não tinha nada. 2 anos depois, então cada caso é um caso, eu comecei a ter angústia, irritabilidade, zumbido no meu ouvido. Eu comecei a sentir um calor que me fazia um mal-estar. Então, para mim, foi um grande susto. E para você, Para mim Paula, também. como é que foi? Para mim foi difícil de descobrir os sintomas, porque eu tive que retirar o meu útero com 30 e poucos anos e a menstruação é que te dá o sinal Uhum. de que você está entrando na menopausa. E nesse caso eu não tinha. Eu tive que tirar devido a uma doença que eu tive de endometriose, que tomou todo o meu útero, e eu tive que retirar. E aí eu começava a controlar os hormônios através de exames de sangue, porque assim o médico conseguia ver como é que estava o meu nível de hormônio, se estava tudo certo. E hoje eu estou com 48 anos. De uns 3 anos para cá, eu comecei a sentir esses sintomas que dizem que é do climatério, Uhum. né? Uhum. Ressecamento na pele, Nossa. zumbido no ouvido, ressecamentos, Uhum. a minha boca fica ressecada. Uhum. Eu notei diferença no meu cabelo. Uhum. Então, de noite eu ter que trocar o baby doll por outro, porque eu estava totalmente encharcada. Então, para mim foi algo bem desafiador, porque até conseguir entender que eu estava entrando no climatério, até porque as minhas taxas de hormônios estavam todas normais, não Sim. tinha oscilação. Só conseguia perceber através de uma taxa do TPO ela identifica que você tem uma doença autoimune, né? Que no meu caso é da Hashimoto, que é da tireoide, ela elevou muito. Ela tinha um nível e ela subiu, ela dobrou esse nível. E aí foi que eles começaram a perceber que poderia ser do climatério. Você tinha, ela, por exemplo, era genético, você falou, né? Então, você provavelmente viu sua mãe passando por isso. A minha mãe entrou na menopausa com 35 anos, ainda mais nova do que eu. Eu entrei com 37. E é interessante que eu, apesar da minha mãe ter entrado mais nova, eu nunca imaginei que eu entraria. Ah, Quando começou a ter essas falhas na menstruação, Li, eu fazia teste de gravidez todo que mês. bom Eu você não falar sobre conheço isso. ninguém que fez mais teste de gravidez e de Covid do que eu. Agora, deixa eu te perguntar, você fez teste de gravidez por quê? Por Porque falta eu de conhecimento? Porque eu achava que eu estava grávida. A ausência da menstruação, para mim, como eu não tinha nenhum efeito, eu falava, eu tô Entendi. grávida, eu tô grávida. Então, todo mês eu tinha certeza que eu estava grávida, porque eu estava com tudo normal. Uhum. Nada do que vocês estão falando. Gente, não tinha ressecamento, nem ressecamento vaginal, não tinha baixa libido, não tinha cansaço, não tinha aumento de peso, nada. Plena. Então, eu pensava, eu tô grávida. Passava um outro mês, eu vou fazer de novo o teste, tô grávida. E nunca deu. Eu tô perguntando isso porque, assim, eu falei que foi um susto pra mim, porque eu não tinha mesmo conhecimento na minha época. Pô, eu tô com 56. Há 4 anos atrás, eu não via como eu vejo hoje nos Reels, no Instagram. Todas as mulheres estão falando de menopausa. Sim. O que nos despertou, porque nós três estamos passando por isso. Então, eu queria falar agora, meninas, a gente falou como aconteceu com a gente. Agora, eu queria falar sobre o corpo, sobre a mente, sobre as emoções, essa montanha russa. Quando eu falei que foi um susto pra mim, porque eu sempre fui muito alegre, e eu comecei a perder meu brilho nos olhos, porque eu começava a olhar pra minha pele, eu via a mão da minha mãe na minha mão. É uma sensação muito estranha. Eu via a minha pele tão ressecada, as minhas unhas totalmente quebradiças, e eu comecei a ver a mão da minha mãe, né? A minha pele, a minha mão. Isso me deu muito susto. Ah, você tem medo de envelhecer? Nunca tive medo de envelhecer. Mas eu comecei a ver sintomas da menopausa e eu queria falar um pouco sobre esses sintomas. Eu queria ler para vocês, meninas, uma lista de sintomas, porque
eu tenho quase que certeza que você talvez também não conheça sobre esse assunto. Por isso a gente está fazendo esse episódio. Eu vou ler uma lista de sintomas, mas são muitos sintomas. Por isso chamamos de montanha-russa, porque é um sobe e desce nas emoções, no corpo físico e na mente, quimicamente falando. Então, vamos começar nessa lista? E Aí, passa assim, se a gente tem, a gente é isso que eu ia falar agora. Se vocês têm, vamos levantar a mão? Meu Deus, tô até com medo. Ondas de calor, fogacho. Ressecamento vaginal. Alteração do humor. Dificuldade de concentração, névoas mentais, memória falhando. Queda de libido, falta total dela. Ansiedade e depressão. Insegurança corporal. Sim, Você já olha para o seu corpo e você não reconhece mais. Insônia. muito. Vontade de dormir demais. Dores articulares. Me arrumei do arborcite aqui, gente, que eu não tinha negócio do arborcite. Eu não consigo levantar o braço, estou aqui assim, ó, até parei de levantar o negócio do arborcite. Acne. Aumento de peso. Afinamento da pele. Ansiedade. Boca seca. Coceira na cabeça. Coceira no ouvido. Crescimento de pelos indesejáveis. Dores musculares. Esquecimento. Síndrome da fadiga crônica. Total. Cansaço. Formigamento nas mãos, nas pernas. Um braço assim, Aumento de peso. Incontinência urinária. Infecção urinária de repetição. Sensibilidade olfativa. Meninas, deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês têm isso. Você sente um cheiro que ninguém sente. Outro dia eu vou te contar um negócio que aconteceu ontem. Ela vai rir, ó. porque eu também tenho uma. Ela ontem deu um chocolate de Páscoa pra nós. Assim que eu peguei a caixa do chocolate, eu senti cheiro de alho. Não tinha cheiro de alho. Eu sei, faz parte do sintoma. Eu falei assim pra quem tava do meu lado? Foi você? Aí eu falei, amiga, tá cheirando a alho. Ela, que cheiro de alho? Eu falei, amiga, tá um cheiro de alho horrível nesse chocolate. Cheira! Ela falou, não tá não. Aí eu falei, então é da menopausa. Lá em casa eu tenho muito isso. Eu falo, amor, você tá sentindo um cheiro de queimado? Você me falou que alguma coisa estava cheirando perfume. Você sentiu... Na sua casa. Na sua casa. Chegava a me arder aqui, ó. E aí, gente, é um cheiro que você pega uma sensibilidade muito grande a cheiro. Só que não é isso, não. Além da sensibilidade a cheiro e também a luz, você é algo interno. São cheiros específicos que só você sente. Um cheiro cítrico, um cheiro ácido, só você sente. Então, Amiga, sensibilidade aconteceu- olfativa. Eu falei que aconteceu porque eu tava tomando banho já uma semana e sentindo um cheiro muito ruim no banheiro. Aham. O banheiro de todas nós sempre tem uma vela, sempre Aham. tá perfumado. Falei, gente, não é possível. Então você Cheguei também pro meu marido sente. e falei, amor, você precisa ver o encanamento do chuveiro. Está com cheiro podre. Cheiro de saindo podre, da é água. isso mesmo. Aí ele, amor, eu tô tomando banho a semana inteira, não senti. É não isso, tem esse cheiro. Eu gente. falei, está com cheiro de podre, você precisa olhar. Ou seja, quem entra na menopausa já começa a ser taxada de maluca. A gente está rindo, mas agora eu queria trazer um pouco de seriedade nesse assunto, porque, por exemplo, eu tenho muita névoa mental. E o que é névoa mental? É aqui, ó. Amiga, pega pra mim Um copo d'água. o que bota água, o copo. Então, as pessoas começam a taxar você de que você está pirando, que você está ficando maluca, mas isso é um brain fog, isso são névoas mentais, são esquecimentos. Não adianta, as pessoas podem tentar te ajudar, mas a palavra não vem na sua cabeça. Isso também faz parte, é uma parte química do seu cérebro que reage às questões de oscilação hormonal. Mas não acabaram os sintomas. Irritabilidade, olho seco. Quem tem a impressão de que mergulhou numa piscina de areia? Nossa, eu tenho muito olho seco, é porque eu sou mais velha delas. Palpitação, Não. eu tenho. Pele seca, unhas fracas, queda de cabelo. Gente do céu. Quando você toma banho e você faz assim, são pencas de cabelo, chumaços de cabelo. Ou você está conversando, você sente só aqueles cabelos caindo aqui. Unhas fracas, tontura. Não. Zumbido no ouvido. Vertigem. Transtorno do sono. Agora eu quero fazer uma pergunta para você.
dentre tantos esses sintomas. E esse fogacho, esse calor que a gente fala, não é aquele calor, ai, tô com calor. Não, é um calor acompanhado, é um calor daqui de cima para baixo, é um calor acompanhado de mal-estar. Agora, falando de todos esses sintomas que a gente riu, a gente brincou, ah, como você acha que ficam as emoções de uma mulher? Quero uma mulher viril, quero uma mulher fértil, quero uma mulher que dava luz. E de repente, sem ninguém avisar, o corpo dela começa a dar sinais de algumas falências. A primeira falência é no óvulo, né? Você não é mais fértil. Isso pode causar nas emoções da mulher? Vocês acreditam que pode causar algum complexo de inferioridade Total. para as meninas mais novas? Sim. Inclusive, Eu não Li, eu tive isso. acredito que o processo da menopausa, né? Que ele é cíclico, é um ciclo. Começa um ciclo ali na primeira infância, na adolescência, aí vem como é que A chama? menarca. A menarca, que é a primeira menstruação. E a gente passa ali alguns anos menstruando e depois entra-se no novo ciclo. Eu acredito que todos esses ciclos têm marcos, né? Para Uhum, começar e para terminar. uhum. E na menopausa também se instala um novo ciclo. E eu tive que recentemente passar por esse ciclo, de abrir, me escancarar para esse ciclo. E eu posso te falar, eu entrei no processo de luto. Olha que lindo isso. Eu queria muito que você falasse sobre isso. Por quê? Porque até então eu romantizava a menopausa, porque eu não tinha efeito colateral. Então, quando eu via as pessoas falando muito de tudo isso, eu falava, gente, mas eu não sinto nada disso. Então é muito fácil a gente romantizar esses efeitos colaterais quando a gente não está vivendo, né? Mas a gente aqui também não quer demonizar a menopausa, não. Vamos Não, falar sobre isso, né, vamos amiga? sim, vamos sim. Agora, eu quero trazer essa questão do luto, por quê? Porque nós mulheres, nós somos criadas por um propósito, não é Uhum, verdade? E um dos propósitos lá na criação foi que Deus falou para a mulher: seja fértil, né? uhum. Gere Crescei-vos e frutos. multiplicai-vos. Exatamente. Então, quando a mulher ela depara com essa realidade, isso é muito doloroso. Muito bom você falar Eu já isso. tinha 2 filhos quando eu fui, né, diagnosticada com a menopausa precoce. E a pessoa que estava fazendo o ultrassom, pós todos os exames, ela não estava achando um dos meus ovários. E ela falou assim: Você já tem filhos? Eu falei: Tenho 2. Ela: Você quer ter mais? Eu falei: Não. Ela falou: Ai, que bom que você não quer ter mais, porque desse forno não sai mais pãozinho. Você já está Uhum. na menopausa e seus ovários estão completamente Que ressecados. bom que ela foi empática, né? A linguagem dela foi muito Sim, empática, né? só que mesmo assim não foi suficiente. Ela Uhum. me perguntou antes: Você quer ter mais filhos? Eu falei: Não. Mas Não por na hora opção, que não por ela falou condição. que eu não poderia, eu caí em lágrimas. Não por opção, não por condição. Exatamente. E Você caiu em eu caí em lágrimas? lágrimas. Ah, Eu falei assim, não, por quê? Ela falou, porque você já entrou na menopausa. Não ai, tem meu como mais, você não vai Deus. ovular mais. E ali eu me deparei com uma realidade muito dolorosa. De encarar essa realidade de que eu não poderia ter mais filhos. Eu não queria ter mais filhos. Mas quando eu fui deparada com essa realidade, isso me doeu profundamente. Então eu precisei entrar num período de luto de que para esse propósito o ciclo havia terminado. Então, para você, acho que o mais difícil foi esse. Não foi nem os sintomas quando vieram, Não, né? porque os Foi o sintomas luto. vieram, É uma perda, é perda uma da perda. fertilidade. É uma perda. E para muitas, Li, é uma perda de identidade. Eu sei, Porque a sociedade coloca esse rótulo eu sobre a mulher, sei. não é? Que a mulher ela tem que casar, que a mulher ela tem que ter filhos, que a mulher tem que fazer E não isso. tem aquela brincadeirinha de mau gosto? Vou te trocar por 2 de 25. Não tem aquela brincadeira machista? Verdade. Então tem, É né? muito doloroso. Você tem algo para dizer E, sobre isso? não, e já que você falou com relação a essa brincadeira machista, Uhum. né? Eu acredito também que tem muitas mulheres que não passam a menopausa com mais leveza, porque muitos maridos não entendem, Vamos falar sobre muitos isso. filhos, e isso precisa ser levado para a família também, porque esse nosso estado, né, vamos dizer assim, ele chega também de surpresa para a gente. Então você imagina nós mulheres, né, que vivemos de hormônio, né? Como que a nossa cabeça fica quando a gente sabe que tem um dia que a gente está triste
que a gente está tendo esses fogaços todos que a gente Uhum, tem, uhum. fica tudo um pouco confuso Muito difícil. na nossa mente. Então, quando você acaba tendo um marido que não tem esse entendimento, isso fica um pouco pesado, né? A gente vai falar sobre isso, Paulinha. Mas eu queria falar assim que pra mim, eu ia fazer essa pergunta pra vocês, mas ela meio que já respondeu. Qual são, para você, Paula, quais são os sintomas? Eu vou falar os meus, eu quero ouvir os seus. Os sintomas mais difíceis da menopausa. Pra mim, o sintoma mais difícil da menopausa é a angústia que às vezes dá e o brain fog, a névoa mental. Porque eu trabalho com isso, né? E pra você? Para mim é a névoa mental também. Eu sei que você tem sofrido porque bastante com isso. eu tenho sofrido bastante com isso, principalmente na gravação dos devocionais, porque eu estudo tudo. E quando chega na hora de fazer a gravação, algumas coisas vêm, às vezes na metade do vídeo me dá a névoa e eu apago. Isso para mim é muito ruim. E com relação a esses calores que eu tenho. É porque não é um calor de Não verão, não é um calor mal-estar. normal, é um mal-estar que dá, que você tem que ficar bem quietinha, esperar passar para poder você seguir. E tem um terceiro também que me incomoda muito. Eu sou uma pessoa muito ativa. Cansaço crônico. Eu sou muito de gostar de fazer as coisas, eu sou muito proativa. E tem vezes que eu me sinto esgotada. E é um dia específico, né, Paula? Eu me sinto totalmente esgotada e eu fico assim, mas essa noite eu dormi bem. Eu não fiz nenhum esforço. Não restaura o sono. E assim, é um cansaço que realmente você não sabe de onde vem. E aí você se coloca a fazer as coisas, né? Mas você vê que não tá no ritmo que você tá acostumado. Então isso me incomoda bastante também. Eu esqueci, por causa da névoa mental, mas eu tenho cansaço crônico também. É um dia específico. Do nada, você dormiu bem, o sono não foi restaurador e você só quer ficar deitada. Vocês passam por isso também? E da mesma forma que vem o cansaço crônico, vocês já viveram também o oposto? Aquele dia que você tá, agitação absurda. Vou conseguir fazer isso, vou desbravar nisso, vou fazer aquilo. Parece, assim hoje. Exatamente. parece bipolaridade mesmo. Paulinha está assim hoje. É bipolar. Exatamente. É uma montanha-russa. Essa daqui já dançou várias vezes aqui no meio da coisa. A gente teve que gravar de novo. Mas gente, isso é real. O que a gente está falando aqui é real. E trazendo agora meninas para o casamento, que é o nosso próximo ponto, Paula. Essa fase impactou seu casamento? Porque assim, essa fase no meu casamento impactou por questão da libido. O meu marido teve um sofrimento muito grande nessa área, gente. Eu, quando fui fazer o teste de hormônios, eu estava com -3 de testosterona. Uau. A médica virou para mim e falou assim, Liane, como é que você tá de pé? Eu falei para ela, mas eu não tô. Inclusive, tá impactando no meu casamento. E aí eu comecei a fazer reposição hormonal, a gente pode falar sobre isso depois, mas mudou a minha vida. Mas dentro do seu casamento, agora meu marido também é muito compreensivo. Esse assunto, já para te dar a palavra, não é um assunto da mulher, tá? Eu até convido que você chame seu esposo para assistir com você esse episódio, seus filhos. Esse assunto não é um assunto da mulher, porque a mulher, ela é a base da casa. Quando uma mulher não está bem, toda a casa vai mal. A mulher é o esteio, a mulher sabe aquela que edifica o lar, isso é bíblico. E, aliás, a Paula trouxe vários versículos para a gente meditar juntas aqui. E se você já quiser falar algum, você fica à vontade. Então, a mulher é o esteio. Quando a mulher ela está desequilibrada, desregulada emocionalmente, automaticamente a sua casa também se desregula. Então, menopausa não é um assunto da mulher, é um assunto da família, é um assunto dos filhos, porque os filhos também sofrem com a menopausa, né? Porque reflete neles, mas, sobretudo, é um assunto familiar. Na sua casa, no seu casamento, depois a gente fala dos filhos, no seu casamento, o que refletiu, se refletiu, porque às vezes o marido é tão compreensivo que vocês dois lutam juntos contra essa nova fase. Sim, assim, não impactou no meu casamento, porque graças a Deus, assim, eu tenho um marido bem compreensivo, mas eu comecei a perceber algumas coisas porque eu tive um pouco de ressecamento vaginal. A libido caiu? Não tanto. Foguenta! E a gente aqui tudo com a libido caída. Não caiu, mas eu tive um ressecamento vaginal e é horrível. E eu levei o meu marido comigo até a ginecologista e foi maravilhoso ele ter ido nesse dia, porque ela falou, isso pode estar acontecendo porque ela pode estar no climatério.
E aí conversou com o meu marido com relação aos sintomas. E aí o meu marido super entendeu. E a gente conversa muito sobre isso em casa. E ele fala: fica tranquila, porque eu entendo. Não gostaria de estar no seu lugar, porque Ai, eu que... entendo que deve ser muito difícil e eu tô aqui para te ajudar. Quando você estiver num dia que você não está se sentindo bem, me deixa saber, porque eu aviso aos nossos filhos também para eles te deixarem quieta. Porque eu sei que é Uau! difícil. Então, obrigada, marido. O nome do meu marido é Uma palma, Daniel. palmas pro Daniel, gente, pelo amor de Porque Deus. ele é um marido muito compreensível. Fora da curva. Então é o que eu falo. É isso que eu pergunto falar agora, perguntar para você. O que você acha que os maridos deveriam entender sobre a menopausa? Na verdade, deixa eu só dar um testemunho, que é diferente da Paula, meu casamento foi muito impactado. Então eu vou fazer a pergunta para você. O que no seu casamento impactou? Muito, porque, gente, mulher na menopausa é extremamente irritada. Sensível. Então, e mulher, a própria palavra fala que a mulher é rixosa. O marido prefere dormir fora de casa, Uhum. no telhado, do que Uhum. dividir a casa com uma mulher rixosa, né? E eu fiquei muito irritada, mas eu só tive a percepção disso depois que a ficha caiu. E eu comecei a perceber, nossa, eu era muito irritada. Porque agora que os hormônios estão mais equilibrados, por conta de uma reposição, como a Ali falou, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre essas possibilidades, eu percebo lá atrás o quanto eu estava irritada com o Vinícius. Qualquer Provavelmente seus filhos também coisa, sentiram. total. Mas qualquer coisa que o marido, gente, os maridos sofrem conosco também, Sofrem vamos sim. combinar? Por isso que é um assunto de família. Não é um assunto de mulher. Porque tudo esbarra neles. A gente só falta querer matar os maridos, né? A gente quer matar. É. A gente quer matar. A gente quer matar. A É. gente não mata, A porque a gente gente é não mata, crente. Mas a gente quer isso. matar. Então, assim, e paralelo a isso, eu tive tanto a parte de ressecamento vaginal quanto a parte da libido. Não queria namorar de jeito nenhum, eu fugia do meu marido. E isso nunca foi um problema para você na E a juventude, né? questão não, e a questão da sexualidade no casamento, inclusive nós vamos ter esse episódio Vamos falar sobre Vamos. sexo no sobre a casamento. sexualidade no casamento, o quanto que isso é importante, é um presente dado por Deus. Esse período da menopausa, se isso não for tratado com muito carinho, com muita atenção pelos dois, tanto pelo homem quanto pela mulher, há um distanciamento, Nossa, há uma perfeito. ruptura entre homem e mulher nessa relação, que é um presente dado pelo Senhor. Perfeito. Então, se a gente não tem essa leitura, e se os maridos não têm essa percepção, o que eles começam a achar? Ela não me ama mais. Ela não me deseja mais. Tá me Tem rejeitando. acontecendo alguma coisa comigo. Se eu não estou encontrando aqui, então eu vou ter que encontrar em outro lugar, porque existe uma necessidade fisiológica. E eles também pensam o seguinte: deve estar com outro. Sim. Tem muito marido que pensa assim. Sim. Não tá querendo fazer comigo porque tá fazendo com outro. E a questão sexual, ela passa também por uma questão fisiológica, né, Li? Tal. Porque nós fomos feitos para usufruir desse presente que Deus nos deu. Exato. E quando a gente tem essa ausência da vontade, aí abaixa todos os hormônios e tem a questão do ressecamento que já não facilita, a gente não quer. O sexo é uma das partes mais afetadas, não é, meninas? Para mim foi muito afetada. E por quê, Li? Porque o sexo em si, a gente já começando o episódio de sexualidade. Estamos dando uma pílula. Mas a questão da sexualidade em si, quando a gente pensa, ela não é só o ato. Pois é, e como o dia a gente está irritada, a gente já quebra ali Exatamente. o romance ali. E aí, a questão do sexo tem toda aquela parte da conquista, do Sim. relacionamento. Da E a gente vai preparação. perdendo isso com os nossos maridos, a gente perde a nossa feminilidade. É verdade. É A verdade. vontade de estar arrumada, de estar produzida. E isso interfere também na autoestima. Nossa, é isso mesmo. Então, vem uma decadência de um monte de coisa. Não é só uma questão hormonal, é uma questão também É ladeira de abaixo. comportamento. É ladeira abaixo. de Se não alma, cuidar. de espírito. Então, a gente precisa estar atento mesmo. E Tomar com a muito cabeça, cuidado. e com a cabeça, a gente precisa estar bem equilibrado com relação a isso, né? Porque realmente esse mix de sintomas, e se você não tiver bem equilibrada, tudo despenca. Despenca. Então, assim, a gente tem que pensar como. É difícil, mas a gente precisa pensar como a gente vai agir com os nossos filhos, como a gente vai agir com o nosso marido, porque uma fagulhinha a gente pode Incendiar. incendiar. Então, assim,
Você, marido, que está aí do outro lado, que de repente pode ter caído de paraquedas nesse vídeo, glória a Deus que você caiu, porque esse assunto é para você também. Então, você que está aí nos assistindo nesse momento, eu peço para vocês compartilharem esse vídeo, comentarem, curtirem, apertarem o botãozinho de inscrito para vocês estarem sempre recebendo vídeos novos aqui do canal. Então, você que está aí, marido, do outro lado, sinta isso com a sua esposa. Tenha essa sensibilidade, porque ela ama você. Ela só está passando por um momento delicado Muito na delicado. vida. Então, participe com ela, vá ao médico com ela, procura saber do que realmente está acontecendo, porque quando a gente tem um marido do nosso lado que nos ajuda, que nos acompanha, fica mais leve pra gente. Se torna mais Agora a leve. gente está aí falando das mulheres, gente, mas eu vou puxar um pouco o lado dos homens. Sim. Os homens também entram na menopausa. Andropausa. Andropausa. Existe também uma queda abrupta da questão hormonal. Sim. E isso interfere no casamento. Então, a questão ali da saúde fisiológica, ela tem que ser acompanhada. Sim. A questão do casamento, ela não é só de emoção, é de fisiologia também. Uhum. Então, se há uma disfunção, se tem algo acontecendo, gente, procure ajuda médica. Sim. Médico é um presente de Deus, Sim. eles têm conhecimento, existem tantas fórmulas, tantas possibilidades de melhorar, né, essas taxas hormonais, que isso vai mudar, não é só a questão do organismo, é do relacionamento. Aliás, você não estava no episódio Corpo, Alma e Espírito, não, né? Elas fizeram um episódio Corpo, Alma e Espírito porque, assim, quando Deus nos fez, ele não errou. Porque a gente pode demonizar a menopausa e dizer assim, Deus deve ter errado, porque afinal de contas a menopausa arrebenta com as mulheres. Gente, existe essa visão difícil da menopausa? Existe. Mas pronto, chegamos na menopausa. Deus não errou. A vida é feita de ciclos, né? Começa lá na infância, vem a adolescência, agora estamos na fase adulta e madura. A menopausa, ela traz consigo muitos sintomas ruins, traz, mas também tem um outro lado. A menopausa, no lugar da menopausa, também é um lugar de autoconhecimento. Olha o que ela falou desde o início. Ela disse: eu comecei a me ouvir, a me escutar, para eu entender o que estava acontecendo comigo. Isso aconteceu comigo também. Eu comecei a me escutar. A gente fica mais madura. Existem coisas que a gente não quer. A gente já vive tanto esse turbilhão que as outras coisas que antigamente era qualquer coisinha nos irritava, a gente fala assim, deixa. E outra coisa, Deus não errou. Deus nos fez um ser trino. Nós somos uma tríade. Nós somos um espírito que nós habitamos num corpo perecível e temos uma alma. Então, a menopausa também é uma oportunidade e uma possibilidade da gente começar a olhar para essa tríade. Que geralmente a gente só olha para o corpinho, porque a verdade é a seguinte, a minha cara está derretendo, eu vou fazer daqui a pouco 60, porque eu estou com 56, eu já começo a ver marcas no meu corpo e não é só isso. Como que eu encaro isso, né? E a gente tem a palavra de Deus, eu vou pedir para a Ana agora apresentar para vocês alguns versículos que ela separou, que nos mostra que a menopausa ou a fase adulta, né, a fase da maturidade, não é de todo tão ruim. Dá para tirar coisas boas. Aliás, eu gosto de dizer que em tudo na vida, né, amiga? Tudo coopera pro bem, daqueles que amam a Deus. Então, se você tem uma mente renovada com a palavra, você também já começa a ver a vida de forma diferente nessa fase, não começa? O que nós aprendemos na nossa matéria de ciências? Vamos lá. Quando a gente vai lá na escola, nas primeiras lições, quando a gente vai estudar sobre o ser vivo, que o ser vivo, ele nasce, cresce e morre. Reproduz. Reproduz e morre. Essa aula eu faltei. Então a gente nasce, Cresce, reproduz e morre. A gente nasceu, a gente cresceu, a gente reproduziu. Opa! O que nos aguarda? A morte? Não. Olha que lindo. Em Eclesiastes 3 vai falar que existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Existem alguns conceitos que falam da primeira idade, da segunda idade, e vão falar que essa é a melhor idade. Porque antigamente chamava de terceira idade, né? Agora é a melhor idade. É a melhor idade. E eu te falo, gente, como eu estou gostando dessa melhor idade. E olha como é que Deus, ele não erra mesmo, Li, ele é tão perfeito, que nesse ciclo de nascer, crescer,
reproduzir, nós estamos na flor da idade, porque a gente Uhum. precisa de energia para Uhum. criar filhos. Vamos ter filho agora. É, Você tem uma netinha. Você pode amar a Olivia. Você pode mas não brincar com a teria. Olivia. Mas na hora que a Olivia começa a demandar algumas coisas, você não tem mais energia. O que você vai fazer? Cláudia Raia teve Adiar, filho com a nossa idade. toma. E ela precisa de ajuda. Agora, a pergunta que eu quero falar para você, e você vai me responder com base na palavra que eu sei. O que você descobriu sobre essa nova fase? Olha, eu vou tentar não chorar. Primeiro que ela descobriu vários versículos que você tinha lido antes. Tinha, mas eu digo assim, com essa Eu já perspectiva tinha lido antes, mas não com essa da perspectiva. novidade de vida. Eu participei de uma palestra onde me foi apresentado esse versículo. E quando esse versículo foi me apresentado, fez tanto sentido, porque eu entendi que essa menopausa é o momento da pausa. A gente já fez o que tinha que fazer pelos nossos Pausa filhos. para nós mesmas agora. Olhar para si. Pro nosso casamento. Porque a gente olha tanto para o outro. É verdade. A gente olha para os nossos filhos, para a demanda do marido, para a demanda do amigo, para a demanda da mãe, para a demanda do pai, para a demanda para as irmãs. Mas a gente não olha pra gente. A gente não cuida E da a gente. menopausa é o período de você pausar tudo isso, porque você tem cada vez menos demandas com tudo isso. E você começa a ter tempo para olhar para si. E eu fui exposta a um versículo que, assim, É que maravilhoso. está em Jó, capítulo 14, versículo 7 e 9, que diz: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus frutos. Nossa, linda. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão não morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Nossa, é eu nunca lindo. tinha ouvido esse versículo nessa Olha, eu também perspectiva. não. É lindo. Pensa, nós não vamos cessar os nossos frutos. Primeiro, os nossos frutos, que são os nossos filhos, já foram gerados. Só que com a maturidade vem, Li, a gente começa a se tornar mulheres inspiradoras. É verdade. E É tá na hora da verdade. gente começar a gerar filhos espirituais. É isso. Tá na hora da gente começar a gerar outros frutos. E eu olho pra mim hoje, eu me acho muito mais bonita do que eu É era. verdade. Eu Porque também eu me sei sinto que eu tô assim. cheia de sabedoria que eu não tinha. Exato. Eu tô cheia de entendimento que antes eu não tinha. E tem um outro versículo que eu amo, que tá lá em Tito, que vai falar assim: semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem mestres para o bem, para que possam orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, a serem bondosas e sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. É linda. A menopausa é linda. Como tudo que Deus faz é lindo. Sim. Existe beleza. Até nas coisas ruins existe beleza, porque Deus, como você bem falou ali, ele não erra. Ele não errou. Ele não erra. Mas a gente tá olhando pra gente querendo o quê? O nosso bem-estar, porque realmente é cansativo. É cansaço crônico. É insônia. Gente, às vezes eu passo noites em claro. Eu também. E isso deixa a gente esgotada. Mas se a gente olhar, existe beleza. A palavra fala que existe beleza nos fios de cabelo branco, que é coroa de sabedoria. Sim. Como que nós não podemos abraçar esse momento que nós vivemos com dor, com angústias, com oscilações, mas com leveza, sabendo que Deus não perde o controle, Ele te criou de maneira perfeita. Sim. Não é? Se a gente for analisar direitinho, todas as fases têm as suas dores e delícias. Eu, por exemplo, agora, respondendo a essa pergunta aqui, o que você descobriu sobre essa nova fase, agora eu vou responder e depois eu quero te ouvir. O meu casamento melhorou 1000 vezes, porque assim, olha, como eu tive 3 filhos, quando eu estava grávida da Clara, a Maria tinha... Quando eu estava grávida da Clara, quando eu estava grávida da Maria... Quando eu estava grávida da Clara, desculpa, gente. Isso é menopausa, é vida real.
Quando eu estava grávida da Clara, a Maria tinha 6 meses de idade e o Luiz Fernando tinha 4. Uau. Eu passei por um tempo muito difícil. Então, toda fase tem dores e delícias. Agora eles estão grandes. Agora a gente vai fazer gravar o episódio de maternidade, a gente vai ter essa troca de mulher para mulher com nossas filhas jovens. Então, se a gente entender que se tiver um casamento firmado na palavra, convidando Jesus para entrar, quando a gente chega nessa idade e eles entendem, porque a pergunta anterior foi: o que vocês acham que os maridos devem saber? Devem saber sobre esse assunto, devem estar assistindo esse podcast com você. Então, se a gente entender que também é uma fase de dores, mas também tem as suas delícias, por exemplo, hoje eu pego meu marido e viajo, não preciso olhar para trás. Eu posso namorar a casa só para nós. Só para nós. A casa só para ele. Sabe, hoje a gente consegue ter conversas difíceis e maduras que há 10 anos atrás eu jamais pensaria em ter. Então, tem ou não tem uma fase também, Paula, que tem uma parte boa? Tem. Tem uma parte boa. Esses dias a Ana falou, né, dela tá se sentindo mais bonita. Esses dias eu tava no banheiro, foi um dia que eu não dormi bem e que a gente fica batida, Fica. né? Porque fica oscilando o sono. Um dia você dorme muito bem, 3 dias você não dorme direito, então eu tava me sentindo abatida. E eu fui pro banheiro e me olhei assim no espelho, fiquei me olhando. E aí o meu marido entrou depois e ele ficou: por que você tá se olhando? Aí eu olhei e falei: nossa, eu sou linda. Menina! Autoestima. E aí ele foi e falou assim: mas você sempre foi linda. Eu falei: não, amor, você não tá entendendo. Ele falou: não tô. Eu falei: eu sou linda, sabe por quê? Eu tirei todos os fardos das minhas costas. Eu não preciso carregar eles. Eu me enxergo com mais amor. Eu tenho a sabedoria que eu não tinha lá atrás. Então, tudo isso me torna uma mulher mais bonita. E aí ele me olhou, ele falou: agora eu admiro mais ainda você. Por conta de eu achar que esse momento, essa maturidade que a menopausa e a idade traz... Gente, eu, sinceridade, não gostaria de estar com 20 anos agora. Isso que eu ia perguntar pra você. Você trocaria essa maturidade pelo corpinho? Não. Porque ela era modelo e manequim. Você trocaria? Não. Então não é de tudo ruim. Eu tô, assim, mesmo com todos esses desafios, eu estou amando essa transição, esse período. A gente precisa realmente, gente, levar isso com mais leveza, né? Porque se a gente começar a olhar a menopausa como algo horrível... Sem ressignificar. Sem isso aí. A gente vai sofrer. Vai. Sabe? E é interessante porque como eu trouxe, né, da minha vivência, da minha experiência, como passando mesmo por um processo de luto ao se deparar com a realidade da menopausa, o luto, ele tem etapas. Tem. E uma das etapas do luto é a aceitação. Sim. Eu ia falar sobre aceitação. Pois Obrigada. é. Porque a gente precisa aceitar essa nova realidade. Sim. Porque senão a gente vai querer ficar vivendo do passado. Sim. E a cada ruguinha que aparecer, a cada cabelinho branco que surgir, a cada vez que você tiver essas oscilações hormonais e não tiver bem, isso vai gerar um estresse em você, uma dor tão profunda, que isso vai te adoecer. Você não vai ficar adoecida por conta da menopausa. Você vai ficar adoecida porque você não está preparando a sua alma, o seu espírito para suportar esse novo tempo. E mais, Aninha, além de nos fazer mal, né, quando a gente não aceita, a gente pode fazer com que nossos familiares fiquem mal também. Mas isso é fato. Entendeu? Isso é fato. E o que a gente está passando para nossas filhas? Sim. Né, para se preparar por essa fase. É muito... Eu gostei muito do que vocês falaram. A gente já está indo para o encerramento desse episódio tão maravilhoso. Não. A gente vai falar, mas a gente vai falar sobre... E agora, como é que fazer? Como faz, né? Mas a Paula falou desde o início uma coisa que está muito batendo aqui dentro do meu coração forte, eu quero falar com você. Autoconhecimento. A Ana falou algo no início que eu achei perfeito. A gente cuida de todo mundo. A gente cuida do filho. Às vezes a gente trata o filho até como... o marido até como filho. A gente cuida dos filhos, a gente cuida do marido, a gente cuida da nossa mãe, porque quando a gente chega na menopausa,
As nossas mães estão começando a ficar idosas. Então a gente começa também a assumir um papel de filha, de mãe da mãe. Só que a gente é filha. Então a gente começa a cuidar de todo mundo e o momento da menopausa, o momento da maioridade, ou da maturidade, é o momento de você olhar com amorosidade para você. Olha para você com autocompaixão, autorrespeito, autoempatia. É como se você olhasse para uma cadeira e você se colocasse sentado ali, você começasse a se olhar com respeito, com carinho. Se escuta, escuta o seu corpo. E aí eu já quero começar a falar sobre o que a gente pode fazer então nessa fase, né? Ah, mas vamos falar de reposição hormonal. Reposição hormonal é muito caro. Então tá. A gente aqui não pode indicar para você reposição hormonal, porque cada caso é um caso, você precisa buscar um médico. Mas existem estilos de vida que a gente pode ter que pode amenizar sintomas. Então, eu já quero começar a falar um. Meditação. Não estou falando de meditação transcendental. Não. Nada místico, né? Nada místico. Eu estou falando de meditação no aqui e agora, que nós chamamos de mindfulness, ou seja, atenção plena. É você sentar no seu sofá como esse aqui, você descruzar suas pernas e você simplesmente se sentir. Então você começa a fazer respiração, você começa a sentir o seu corpo dos pés até a cabeça. Como é que está meu corpo? Como é que está meu batimento cardíaco? Como é que está minha respiração? Como é que estão meus ombros? Eles estão tensos? Como é que está meu abdômen? Ele está solto? Meditação. E a segunda e mais importante meditação, meditação da palavra. A palavra traz tanta riqueza para você trazer uma alma mais assertiva, uma alma renovada, uma alma mais esperançosa. Meditação da palavra. Então, meditação, meditar no seu corpo, trazer para aqui e agora, tirar toda a ansiedade, se ouvir os barulhos, os sons, trazer para aqui para agora e, sobretudo, meditação da palavra, porque eu acho que você também só consegue fazer uma meditação plena quando a sua alma está renovada pela palavra também. Outra ação que a mulher pode fazer, Ana, na menopausa? Alimentação, né? Alimentação. Estilo de vida. Alimentação, atividade física. A Uhum. gente, como a Ali falou, tem um episódio de Corpo, Alma e Espírito. Se você ainda não assistiu, volta alguns episódios para assistir. Nós precisamos cuidar dessa integralidade, Uhum. né? Porque Deus, ele deu o nosso corpo e a gente tem que cuidar desse corpo, zelar por esse corpo, como uma habitação mesmo. O próprio Senhor mora dentro de nós. Então, nós precisamos fazer atividade física. Nem que seja uma caminhada, né? Porque às vezes a mulher não está com uma condição hoje de investir numa academia, num personal. Uma caminhada, às né? vezes, atividade física dentro da nossa própria casa. Eu ia falar isso, A gente está gente. cuidando da nossa casa, da rotina. Olha, eu não sei vocês, mas se a gente marcar quantos passos a gente dá em dia de faxina, é uma super ginástica. E, amiga, outra coisa, existem como aqui o nosso podcast te dá informação valiosa, de qualidade para a mulher, existe no YouTube mulheres que fazem aulas É gratuitas. verdade. Então nós somos indesculpáveis. Então verdade. exercício físico e alimentação. E eu estava pesquisando, quando a gente começou a pensar nessa possibilidade, né, de menopausa, tem alimentos que contribuem para todos esses efeitos colaterais, a essa redução. Sabe qual é a melhor fruta para menopausa? E aqui nos Estados Unidos a gente tem em abundância? É a blueberry. Blueberry. Não, a blackberry. É a amora. Não Amora. acredita? A amora melhora a pele, melhora a memória, melhora a libido. Uhum. Então, nós precisamos saber, entender o que a natureza deixou de disponível pra gente. Outra Pra coisa melhorar também, isso. alimentos alimentos com ômega 3. Verdade. Nuts, como é que Peixe. fala? Nuts Castanha. castanhas, né? Peixe, tudo isso. Amiga, você tem alguma dica para dar? Eu queria, antes de você dar uma dica, porque às vezes passa por mim e eu acabo não respondendo. Pedir ajuda. Você acha que a mulher tem que pedir ajuda nessa fase? Conversar com as amigas, buscar conhecimento, Precisa. compartilhar esse podcast. Isso, precisa compartilhar, compartilha aí. Você tem alguma outra dica para a mulher melhorar essa fase? Então, eu sou super adepta a procurar ajuda, né? Principalmente médica, Uhum. porque tudo precisa ser alinhado, né? Então a gente precisa buscar a Deus, se alimentar da palavra, buscar o médico, porque Deus deu sabedoria ao médico para nos ajudar. Verdade. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é andar de bicicleta, porque aí eu faço duas coisas. Eu faço o exercício porque eu estou andando de bicicleta e eu contemplo a natureza, que é algo que veio do Contemplar a Senhor. natureza, muito bom.
respirar ar puro. Aqui onde nós moramos tem muito verde, né? Tem muitos lagos. Então, eu ando de bicicleta, eu faço exercício, eu respiro e eu vejo a natureza, o céu azul, as árvores, os bichinhos, o lago, e isso traz uma paz muito Uhum. grande. Eu também queria, para a gente começar a trazer o fim desse episódio, eu também queria dizer uma coisa, mulher, como a menopausa mexe muito com a sua alma, procure ajuda terapêutica, procure ajuda pastoral, grupos de convivência. Talvez você tenha um padre para você poder conversar com isso, talvez, eu não sei como é a sua vida, mas procure alguém. Procure ajuda, procure conhecimento, bota no YouTube. Então, eu acho que o conhecimento liberta, né? A E palavra hoje de tem Deus se já falado fala muito isso, Tem né? se falado disso. muito isso, mas busque ajuda. Não fique ansiosa, depressiva. Talvez você esteja tomando medicamento de depressão, mas é a menopausa. Vá fazer um exame de sangue, procure saber como estão os seus hormônios. Os hormônios é a base, Os hormônios, na verdade, eu acho que é um raio-x. Sim. entendeu? Então, como muita coisa. E estamos. outra coisa, cuidado, nem tudo é espiritual, nem tudo é demônio, é hormônio. É verdade. Nem tudo é demônio, é hormônio. O hormônio, ele pode colocar você lá embaixo, mas ele pode também te fazer uma mulher renovada. Verdade. Eu queria fazer uma pergunta para terminar. Você tem algo para entregar para elas? Alguma dica que você queira dar para elas? Se compadecer, Chorando ou não chorando? chorando, porque você chora, você tem íntima compaixão. Se compadecendo de mulheres que falavam: poxa, eu tô sozinha nisso aqui, meu marido não me entende, ele acha que é frescura, não é frescura, é químico, é hormonal, é emocional e até atinge o espiritual e o sexual. É. E talvez você não saiba disso, mas agora, depois desse episódio, você passou a saber. Li, eu quero compartilhar só mais um versículo, Quantos você quiser. mas o que eu tenho para falar é que nós podemos enxergar que existe beleza em todas as fases da vida. Amém. Não deixe que esse novo ciclo diga que esse é o fim, como a gente aprendeu lá em ciências, né? Nasce, cresce, reproduz e morre, que nós não chegamos nesse tempo de morrer. Amém. Nós chegamos em tempo de florescer, mostrar tudo aquilo que o Senhor já tem investido em nós como depósitos, né? De Amém. maturidade, de sabedoria, e que a gente possa realmente florescer nesse novo tempo. É esse o tempo da menopausa. Porque olha como que lindo o que Salmo vai falar. Salmo 92 vai dizer: o justo florescerá como a palmeira. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Aqui a gente, ó, tudo viçosa. E é verdade, sabia? Porque a gente tem nossos momentos de choro, de arrancar os cabelos, temos. Mas a gente é feliz nessa fase, não é, meninas? Por isso que a gente escolheu esse assunto para tratar, né? E Que é só mais, por Paulinho? último, Isaías 46:4, que vai dizer: mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu, o Senhor, que os susterá. Eu os fiz e os levarei, e eu os sustentarei e os salvarei. Nós temos Meu um Deus, ajudador nós não que estamos está sós. conosco o tempo todo, em cada fase da nossa vida. A menopausa não é período de solidão, a menopausa é de pausar e perceber gloriosamente a presença do Senhor nos abraçando, nos deixando assim, ainda que o nosso corpo esteja deteriorando, a nossa alma, né, se exulta e se exalta no Senhor. Ainda que o cabelo toda semana precise de tinta, nós não estamos sozinhos. Cata que tem mais versículo aí. Eu tenho certeza que tem. Vê? Tem muito. Tem? Quer falar mais? Não? Acho que tá bom. Tá bom. Vamos cair, bastidores, o nosso tempo Já estamos para terminar. Gente, eu tô aqui. Consideração final, tem? Eu costumo falar pro meu marido assim: pode tudo cair, mas não tem problema, eu vou continuar sendo feliz. Eu pego um suspensório e subo tudo. Cago tudo na frente. Um botoxzinho aqui, uma tinta ali. A gente precisa É isso mesmo. se olhar e trazer essa leveza pra gente, porque É. o mundo já é tão. Já diz tanta coisa pra gente. É, amiga. Então, se a gente não tiver esse amor próprio, e a gente não se amar e não trouxer a menopausa, né, com essa leveza, escolha ser feliz. Escolha se amar. Faça como eu. Se cair, pega o suspensório e levanta.
Isso Entendeu? mesmo. Tem que ser assim. Glória a Deus. E amiga, você é consultora de imagem, dá só um último conselho para as mulheres que já estão se sentindo gordas demais ou emagreceram demais, não dormem, estão colheira. Elas não têm que ter amor Tem. próprio nessa fase? Vocês precisam se olhar no espelho. Isso você pode fazer diariamente. Crie esse hábito. Acordou, vai para frente do espelho. Olha, tente se enxergar, literalmente. Não veja só o que está aqui do lado de fora. Olhe o que tem dentro. Busque em você o que tem dentro. Amém. Porque quando algo aqui dentro muda, automaticamente muda para fora. Então, não é o fim. Se você está entrando na menopausa, não é o fim. Se olhe com amor. Ah, eu estou me sentindo assim, eu estou me sentindo assado. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Se você está se sentindo um pouco acima do peso, ame-se dessa forma. Sinta amor desta forma. Se você está um pouco mais magra, ame-se dessa forma. Então, não se auto-sabote. Tenha amor próprio. Então, um conselho que eu dou é levantar, olhar no espelho todos os dias e falar: eu sou linda. Passa um batomzinho. Deus me fez perfeita. Pentei o cabelo, bota um batom, bota um perfume, vai à luta, porque Deus te fez para ser mais do que vencedora. Amém, eu sabia que você tinha algo para entregar. Isso aí vai dar um corte. Vai! Menina, estamos encerrando aqui. Eu espero que tenha edificado a sua vida. Menopausa não é o fim, é o início de uma linda e nova fase. Compartilhe esse vídeo, dá um like, segue a gente. A gente também tem uma página no Instagram, Nós Podcast OFC de oficial. A gente lá tem corte, tem devocional diário, tem Reels para você. A gente tem que ir Não dá embora. vontade de ir embora. Amigas, eu Mas amei. Muito Que obrigada. episódio enriquecedor. E olha, eu tô terminando com lágrimas nos olhos, porque assim como eu fui alcançada por tantas palavras que vocês disseram, eu tenho certeza que você também foi. Amém. Existiu aí um derramamento de cura sobre a sua vida. Amém. E a gente não pode encerrar esse episódio sem orar pela sua vida. Ai, que bom, amiga. Faça isso. Uhum. Ai, paizinho querido. Deus, obrigada. Muito obrigada, porque o Senhor nos formou de maneira maravilhosamente perfeita. Obrigada porque o Senhor está conosco antes mesmo de termos sido gerado no ventre das nossas mães. Amém. E o Senhor está conosco até a consumação dos tempos. Obrigado porque o Senhor não nos abandona. Obrigado porque nessa fase, uma fase que o mundo e que o nosso próprio organismo vem dizer que é tão difícil, sabemos que se o Senhor está conosco, vamos passar por ela com beleza, com gratidão, enxergando e reconhecendo a sua grandiosidade em tudo. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Que as mulheres que estão ouvindo esse episódio, que elas possam se sentir amadas, Em nome de Jesus. acolhidas e suportadas para enfrentar esse novo tempo, sabendo que não é o fim, mas um começo para se florescer para a vida e vida em abundância. Amém. E já com perspectiva para a futura glória que há. Amém, Deus. Que possamos ter sabedoria e alegria para enfrentar cada passo dessa Amém. longa jornada. Em nome de Jesus. Amém. 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 E se você está aí do outro lado e ainda não chegou nessa fase, tenha respeito, amor e amorosidade com quem já está, porque não é fácil, não. Vem cá, meus amores. Até a próxima. Tchau.